Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Isabel, Rainha de Portugal, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 301 da história de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos no capítulo 16 da segunda parte do livro. A paz voltava à região e sua vida em Nazaré parecia-se com a vida silenciosa e tranquila que tinham vivido na terra de Gozém. Instalaram-se na mesma casa que José havia preparado outrora para Miriam. A família de Cleofas vivia ao lado, sua esposa, seus filhos e filhas. José pôs-se a trabalhar em sua antiga oficina, e logo a notícia da presença de um excelente nagara em Nazaré divulgou-se por toda a cidade e seus arredores. Como antigamente, não lhe faltaram encomendas. Eram muito mais numerosas, já que muitos objetos de uso diário tinham sido destruídos nos incêndios durante a guerra. E agora, ao reconstruir-se toda a região, notava-se a necessidade de utensílios para o campo e de ferramentas para as casas. Era difícil desembaraçar-se da enxurrada de pessoas que assediavam a oficina. Jesus ajudava cada vez mais a José. Os dois trabalhavam muito. Graças a seu trabalho, a casa estava provida de tudo. José foi visitar o chefe da sinagoga e, depois de conversar com ele, enviou-lhe Jesus para que o chefe e o Razã pudessem avaliar sua capacidade. Os exames duraram vários dias. Depois, o chefe mandou chamar a José. Fiz o que desejavas, José, filho de Jacó, disse-lhe. Junto com o Razã, interrogamos teu filho. É como disseste, ele sabe muito. Os jovens que estudam em nossa escola não têm mais conhecimento que ele ao terminarem seus estudos. E até vou ser sincero contigo, sabem menos que ele. Não é somente por ele recordar muitas coisas, mas é inteligente e sabe pensar. Talvez fosse conveniente que realmente ele se formasse para escriba, mas aqui não lhe ensinaremos nada. Só em Jerusalém poderia encontrar um ensinamento adequado para ele. Leva-o para lá, deixa-o nas mãos de algum mestre. E Léo ainda vive, mas já está muito idoso. Seus discípulos também ensinam. Disse que o neto de Léo herdou o grande saber de seu avô. Também existem os discípulos de Shammai, o mais famoso deles, Jonathan, Ben Zakai. A José, filho de Ananias, sobre quem se diz que desde criança levou sua cama para o templo para poder tomar parte nas disputas. Leva-o com eles. Aqui em Nazaré não lhe ensinaremos nada de novo. Enquanto voltava, depois da conversa com o chefe da sinagoga, José sentiu-se repentinamente enfermo. Desde essa mesma manhã, já o incomodava uma estranha fraqueza. Mal teve forças para subir até a casa. Miriam ajudou-o a deitar-se e começou a cuidar dele com carinho.
As dores e o mal-estar demoravam vários dias para desaparecer. Sentia-se muito fraco. Nem em sonhos podia pensar em voltar à sua oficina. Vinha gente para buscar os objetos que haviam encomendado e José se desculpava, explicando-lhe com voz fraca que não tinha cumprido com o prazo estipulado. Estava tão acostumada a concluir pontualmente todas as encomendas que sentia uma dolorosa humilhação em não as cumprir. Durante toda a sua vida, tinha sido fiel a cada uma de suas promessas, tanto nos pequenos assuntos como nos grandes, e com cada pessoa. Com essa seriedade, conquistava todo mundo, em qualquer parte onde estivesse. Jesus podia realizar alguns trabalhos mais simples. De seu leito, José observava com atenção o jovem inclinado sobre a bancada. Sabia muito, por certo. Era habilidoso. Gostava de trabalhar com a madeira. Mas ia demorar. Não era mais que um rapazinho. Dentro de um ano, iria receber o Bar Mitzvah, a maturidade religiosa. Mas quanto ainda lhe faltava para estar inteiramente maduro para a vida? O que acontecerá se fico sem forças antes que ele possa manter a si mesmo e a sua mãe? O que acontecerá com eles se eu morro? Apresentou-se a José, de improviso, o pensamento da morte. Não era velho. Até então nunca estivera doente. Os membros da estirpe de Davi geralmente viviam muito tempo. Serei eu como Moisés? Ocorreu inesperadamente a José, que depois de tirar Israel do Egito, teve de morrer bem no limiar da terra prometida? Isso significa que não cumpri com a tarefa que me foi encomendada? Estava deitado, o rosto enfiado no leito, oprimido pelo peso desses pensamentos, quando ouviu, sobre sua cabeça, a voz de Miriam. José, trouxe para ti um caldo de galinha. Tens de tomar para te restabeleceres. Esta enfermidade deixou-te completamente sem forças. Ele assustou-se, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Miriam. Ela deve ter percebido ansiedade e tensão no olhar dele. Parece-me, disse ele, que cumpri mal o papel de que me encarregou o Altíssimo, e por essa razão me deixou sem forças. Por que tentas adivinhar seus desígnios? Sentou-se a seu lado sobre o leito. Ele tem sua própria maneira de falar ao homem. Talvez, ao enviar-lhe uma fraqueza, queira exatamente que o homem retire forças da fraqueza. Bebe o que eu te trouxe e afasta esses pensamentos inúteis. Mas Miriam, afasta-os, eu te digo. Há tempos ele não havia tanta determinação na voz dela. Eu sei quem os envia. Tenho a intuição. Ó José, sabes muito bem que os perigos não se afastaram. Precisamos de forças para enfrentá-los. Tu tens essa força. Nós dois a temos, mas somente aquela que Ele nos quer dar. Certas vezes apoia a um e outras vezes ao outro. E creio que quando nos apoiamos mutuamente, então ele se põe imperceptivelmente entre nós e ajuda o mais fraco por meio do mais forte. Ele quer que tudo se faça através do homem. Bebe, por favor. Passou-lhe a tigela. O que te faz pensar que cumpriste mal o teu papel?
Ainda me faltam tantas coisas para ensinar a ele. Já lhe ensinaste muito. O que mais pode dar a ele uma gente simples como nós? Nossa obrigação é servi-lo e, quando preciso, entregar tudo por ele. Talvez seja mais importante perguntar-nos: nós aprendemos bastante com ele? Como foi que isso te ocorreu? Eu o contemplo e me parece que ele ensina mais para nós do que nós ensinamos a ele. Nós estamos sempre perguntando. Ele não faz perguntas. Eu sim é que faço perguntas, não tu. Eu também pergunto, só que de outra maneira. Ele me escolheu assim como sou. Temos de nos lembrar disso, José. Existe alguém que deseja que esqueçamos isto. Quer que acreditemos que fomos os pais de Jesus, não pela graça do Altíssimo, mas por nossas próprias virtudes. Eu sou como uma sombra. Também isto é ele que te sugere. Não lhe dês atenção. Cada homem é apenas uma sombra, mas o Altíssimo dá vida também às sombras. Finalmente, a saúde voltou. José ainda se sentia muito fraco, mas já podia trabalhar um pouco na oficina. Coisa estranha. Sempre tão entusiasmado pelo trabalho e com seu coração todo posto no trabalho, ele sentia agora uma languidez diferente. Olhava também o seu trabalho com olhos diferentes. Antes, mesmo que as pessoas elogiassem seus trabalhos, José sempre ficava em dúvida se eram bons de verdade. Agora tinha plena consciência disso. Percebia que havia alcançado a maestria em seu ofício e, no entanto, era-lhe totalmente indiferente. Agora, já não corria como antes para sua oficina desde o alvorecer, mas preferia dar primeiro um passeio e meditar. O tempo não lhe parecia longo durante sua meditação. Tinha muitas coisas para ordenar com calma na cabeça. Naquele dia, com as primeiras luzes da aurora, tomou a trilha para subir até o prado que havia na ladeira. Agradava-lhe ir até ali. Exatamente neste lugar haviam acontecido tantas coisas. Aqui ele pedira a Miriam que fosse sua mulher. Aqui ela lhe revelara o seu voto. Aqui, na dolorosa noite da tribulação, tinha ouvido a voz que lhe mandava tornar-se uma sombra. Sobre a ladeira inclinada, recoberta de vegetação frondosa, diante da extensa paisagem que se espraiava desde o mar azulado, na distância até a coroa branca das montanhas, sentia-se extremamente próximo do Altíssimo. José caminhava devagar entre os fragmentos de rocha espalhados pelo capim, cabisbaixo e pensativo, quando se deu conta, de repente, de que não estava sozinho no prado. Ali, onde a ladeira caía no precipício, havia alguém de joelhos. Instintivamente quis retroceder, mas percebeu que reconhecia o adolescente por suas costas esbeltas e seu cabelo até os ombros. Estava surpreso. Ao sair de casa, supunha que Jesus estava dormindo.
Então, enquanto os pais andavam nas pontas dos pés sem fazer ruído, pensando que o jovem descansava, ele escapava da casa para rezar aqui, na solidão. Na solidão? Realmente, ele conhecia muito pouco o filho. Um dia, Jesus deixou de ser um menino que falava a José de suas coisas infantis e fazia perguntas sobre o mundo que o rodeava. Agora, frequentemente ficava pensativo e calado. Tinha seu círculo de companheiros, seus primos e outros garotos de sua idade, com quem brincava, passeava, ia pescar. Mas não escolhera a nenhum dos garotos como amigo particularmente próximo, e com frequência se isolava dos companheiros, buscando a solidão. Muito sério, conversava com os mais velhos que vinham à oficina de José. Nessas conversas, nunca deixou de lado o respeito devido aos mais velhos. Não fazia alarde da inteligência. Fazia perguntas, mas perguntas que às vezes colhiam de surpresa os interrogados, deixando-os num aperto, porque iam ao próprio miolo da questão. Tinha um interesse muito pronunciado, não pelos mexericos nazarenos, mas a tudo que se referia aos problemas mais importantes da vida. Quando os outros lhe respondiam, ele invocava as palavras da Escritura, que, bem aprendidas e repassadas a miúde, estavam profundamente gravadas em sua memória, e só pesava as palavras ouvidas com grãos através de uma peneira. Entretanto, ainda que conversassem menos ultimamente, José sentia que não perdera o amor do jovem. Já tinha percebido, quando estavam lá no Egito, que seu amor pelo filho adotivo, que brotara lentamente sobre as ruínas de seus sonhos irrealizados, era correspondido com profundo sentimento por parte do garoto. Se ele amava o filho de Miriam, como se fosse seu próprio filho, Jesus lhe respondia com um amor verdadeiramente filial, mesmo que não fosse nenhum segredo para ele o que José era realmente. Se tivesse um filho próprio, este não poderia ter sido mais dedicado, mais obediente, nem o amar tanto assim. Ao longo dos anos, nunca saiu de sua boca nenhuma palavra como falta de respeito. Tampouco jamais revelou a ninguém o segredo de José. E José sentia que também agora, apesar do silêncio que se erguia entre eles, Jesus continuava a amá-lo como antes. Era um consolo para José, porque ele permitia pensar que o silêncio que acontecera outrora entre ele e seu pai tampouco teria sido sentido por Jacó como falta de amor do seu filho. Compreendia que a relação de Jesus com o Altíssimo era absolutamente particular. Todos os dias recitavam juntos o Quadish e as orações do dia. Via o filho rezando com todos na sinagoga, às vezes compondo Beracó em comum. Mas estava convencido de que quando ele permanecia meditativo, fato frequente em Jesus, havia também orações com que ele se dirigia sozinho ao Altíssimo. Nunca tinha ouvido essas orações. Não fazia a menor ideia de como esse jovem, nascido milagrosamente, pudesse rezar ao Altíssimo. Agora, Jesus rezava e pronunciava sua oração em voz alta. Iniciou-se em José uma luta entre a timidez, fruto do sentimento de respeito por outro homem que falava com o Altíssimo,
e o profundo desejo de ouvir apenas um fragmento da conversação secreta. Este desejo prevaleceu. Avançou alguns passos. Então, pôde ouvir essas palavras. Pai, dizia o jovem, ainda terei de esperar muito por essa hora? Eu a desejo tão ardentemente. Estou tão impaciente. Sei que será dolorosa, e eu temo a dor. Mas sei que isso fará com que conheçam a ti, e tua misericórdia, e teu amor. Ó Pai, eu o desejo tanto. Eles não sabem como tu és. Temem a ti, mas não te amam. Quero que sejas amado. Este desejo me devora. Manda que se cumpra o tempo que estabeleceste. Mas, Pai, que tudo se faça conforme tua vontade. Quero submeter-me a ela inteiramente. Que seja feito o que há de acontecer quando tu o exigires. José retrocedeu. Eram alucinantes as palavras que lhe fora permitido ouvir. Revelavam tal profundidade. Diante delas, que valor tinham todos os combates que em seu coração ele enfrentara em todo o tempo. Quão pouco valor tinham todos os sacrifícios que fizera desde então. Desceu a encosta devagar. O sol ia subindo no céu. Sua própria sombra, que pisava ao andar, ia diminuindo. Parecia derreter-se. De repente, sobressaltou-se. Sentiu uma dor no peito. Breve, não muito aguda. No entanto, este fato permitiu que descobrisse a relação inesperada entre a enfermidade que acabava de padecer e as palavras ouvidas na oração. José entendeu. Antes que chegue a hora por cuja chegada Jesus orava, a sombra deverá ter desaparecido por completo. Mas esta descoberta não lhe causou tristeza. Ao contrário, uma prazerosa serenidade inundou José. Pareceu-lhe descobrir não a onipotência, mas o amor que elimina todas as barreiras. Então aqui nós acabamos de ler o capítulo 16, né? Que belíssimo capítulo, né? Que nos brinda aqui o Jan Dobrazinski, né? Um capítulo tão terno, né? Tão elevado também, né? Em que o autor imagina a vida em Nazaré, depois do retorno do Egito, né? E ao mesmo tempo o início da doença de José que o levará ao céu, né? Ele também nos brinda com cenas, né? Da vida da Sagrada Família, né? Que é imaginativo aqui, né? Nós não temos registro disso, né? Essa vida oculta, né? De Nosso Senhor. Não temos os desígnios de Deus quiseram que nós não tivesse registro disso, né?
Você veja que não foi por uma impossibilidade, isso não tivesse sido registrado, né? Porque um dos evangelistas, né, Lucas, ele, como ele não tinha convivido com Nosso Senhor, né, ele está registrado na história, ele conversou, não é, com Nossa Senhora. Uma das pessoas com quem ele conversou para escrever o evangelho dele foi Nossa Senhora, né? E ninguém sabe se Nossa Senhora contou para São Lucas essa vida escondida ou não. O fato é que nenhum dos evangelistas registrou nada sobre isso, né? Porque consideraram que isso não era importante, né? Então a gente só pode imaginar, né? Essa vida oculta de Nosso Senhor, né? Da Sagrada Família, né? Na casa de Nazaré, né? Então, mas o nosso autor nos brinda com com esse capítulo de uma ternura, né? De uma beleza, ternura entre Miriam e José, né? No início da sua enfermidade, né? Ternura entre José e Jesus, né? E nos brinda com certos diálogos aqui de Nossa Senhora com São José, né? Ele coloca nas palavras de Nossa Senhora coisas tão simples, né? Coisas tão corriqueiras, né? Que certamente vem do tipo de conexão que Nossa Senhora tem mais do que todos os seres criados, né? Com Deus, né? Palavras que não tem nenhum tipo de complexidade, né? Ela explicando como que ela vê essa questão dos desígnios de Deus, né? Ela diz, por exemplo, uma coisa impressionante, né? De simples, né? Ele, Deus, quer que tudo se faça através do homem, né? Então, as tais causas segundas, né? E ela diz, né? Outra coisa também, que qualquer casal minimamente são, né? Essa conversa poderia ocorrer com qualquer casal minimamente são, né? Nós dois a temos, a força, né? Mas somente aquela que Ele, Deus, nos dá. Certas vezes apoia um e outras vezes ao outro. E creio que quando nos apoiamos mutuamente, então Ele, Deus, se põe imperceptivelmente entre nós e ajuda o mais fraco por meio do mais forte. Não são coisas de uma sabedoria muito simples, né? Muito dentro do senso comum, né? Que hoje a gente já perdeu esse senso comum, mas a gente vê aqui quase que como a avó da gente, né? Falando, né? Aquela senhorinha sem muita cultura, que há uns 50 anos atrás falaria esse tipo de coisa, né? Enfim. E depois, no final do capítulo, né? Ele
José, na imaginação do nosso autor, né, tem um vislumbre, né, do sacrifício do Nosso Senhor, né, na cruz, que ele não participa, né, mas ele tem uma prefiguração numa oração que o nosso autor imagina, né, que saiu da boca de Jesus, né, uma prefiguração do Jardim das Oliveiras, né, e, 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 e na imaginação do autor, né, José percebe, né, de alguma forma a importância e a grandeza da sua missão, né, na Terra, de ser a sombra, né, que segundo Miriam, todos nós somos sombra, né, e é um capítulo terno, né, gostoso de ler, que aquece o coração, né. Então, eu queria ouvir agora, se houver, as observações e comentários dos senhores. Professor, quando o senhor cita esse diálogo entre Nossa Senhora, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma tem a ver com o que o senhor acabou de falar aí, né? De um apoiar o outro, mais forte, apoiar o mais fraco. Dá uma pena ver hoje em dia o quanto as relações, não estou falando só entre homem e mulher, mas todas as relações, no geral, elas têm se tornado tão utilitaristas, né? Não existe muito assim, um verdadeiro interesse no outro. Não. Mas sim o interesse do que o outro pode fazer por mim, sem se importar muito com essa relação de troca. Uma reciprocidade, né? Isso. É. Dá muita pena de ver isso. Porque os valores já se perderam, né? Os valores humanos, né? Isso, a gente não precisa nem falar religioso, viu, Ana Paula? São simplesmente humanos. É uma coisa lamentável, né? Nós somos utilitaristas. Se esvaziaram, né? Isso. As relações se esvaziaram. É verdade. E a outra coisa é aquilo que o senhor já falou também, há uns capítulos atrás, a gente tem que parar de tentar adivinhar os desígnios de Deus. Né? Ficar mais sossegado com o presente, né? Parar de ficar tão preso. A gente, acho que o tempo que a gente menos dá atenção é o presente. Ou se fica preso ao passado, as coisas, como era bom, foi assim, aconteceu isso, eu sofri tal coisa assim, assado, e aí a pessoa não se desprega daquilo que é amargo no passado. Ou então a gente fica muito ansioso com relação ao futuro. Inclusive tentando mudar o mundo para que o futuro seja melhor, né? Um outro mundo é possível, né? Talvez seja por isso que eles fazem tanto sucesso esses vídeos com essas chamadas assim, né? Alarmistas, né? Agora vai, tic-tac. Agora, nossa, fulano tá completa. Agora o fulano lá do STF tá completamente apavorado. Agora, não, Nossa, tô cansado disso. Agora vai, tic-tac, 24 horas. Mas é curioso porque hoje tem na meditação de Santo Afonso tem exatamente uma consideração sobre o tempo, né? Que você está falando aí. Porque, na verdade, a única coisa, o único tempo que existe para nós é o tempo presente, né? Porque e a única coisa que você pode, a única coisa efetiva que você pode fazer é
no tempo presente, porque não tem mais jeito de mudar o passado, e você não sabe o que vai ser do futuro. E a gente fica perdendo tempo nesses dois momentos, né? Seja no futuro, como você falou, seja no passado, relembrando, etc. Não que não seja importante, né, fazer uma meditação profunda sobre o passado da gente, que ele nos diz muito, né? Mas com vistas ao presente, né? Tudo que a gente tem que fazer é com vistas ao presente, né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo mais bobo que existe, né? Um professor de história, ao preparar a sua aula, ele vai estudar a história antiga, por exemplo. Ele tem que estar bem versado sobre a história antiga, saber os eventos, etc. Mas ele, para que ele faz isso? Para dar a aula dele no presente, né? Para falar sobre isso no presente. Então, todo o foco nosso tem que estar voltado para o presente, né? E, e nós não estamos, né? E é curioso porque se a gente observar, né, os diálogos que o Dobrazinski, né, imagina entre Maria e José, muitas vezes a gente vê José preocupado com o futuro e Maria tentando trazer ele para o presente, né? Não, vamos andar mais um pouco. Meu pé está doendo, mas tem que andar, porque nós temos que chegar. E depois nós vemos isso aí. O Felipe está falando aqui, a meditação de Santo Afonso fala exatamente sobre isso. Sim, exatamente. Sobre o valor do tempo presente, né? Mas assim, e, e aqui a gente vê, né, as preocupações de José como provedor, né, como protetor, e de certa forma ele tinha que pensar mesmo em todas as estratégias, e a de Miriam pontuando para ele, né, olha, vamos preocupar agora, com isso agora, não preocupa com as outras coisas, etc, 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 né? E, e assim, essa é uma grande. Porque, veja, o homem, ele tem mesmo esse papel, né? De prover, né? Então, de certa forma, o futuro para o homem é uma coisa que se faz concreto o dia todo, né? Como ele é provedor, ele tem que preocupar com o dia de amanhã, né? Mas não deixando de viver o dia de hoje, né? Então, José, ele obrigatoriamente, para cumprir o seu papel, ele tinha que preocupar, né? Como que ele ia fugir, qual é o caminho que ele ia tomar amanhã, como é que ele ia fazer, etc. Isso é próprio do homem, da natureza do homem, macho, né? Protetor, provedor, né? Mas isso não quer dizer que ele só viva aí, né? Nesse futuro imaginário, né? Nós temos muita tendência disso. E hoje não só homem, mas mulheres também, né? E a mulher é mais centrada no presente, né? Porque também é da natureza feminina. Ela tem que ser assim, né? Porque ela foi talhada para criar família, né? E família é um evento momentoso o dia todo, né? Família é uma coisa do presente e de um presente avassalador, né? Então ela tem que estar preparada para isso. As naturezas, né, do macho e da fêmea são diferentes nesse aspecto, mas nós temos que perceber sempre, né, que a única coisa, o único tempo que nós podemos viver é o tempo presente, né? Não tem dúvida. Professor, Sim, Márcio. tá bom? Bom. Essa conclusão que o senhor teve, eu também, já com o tempo, cheguei a ter também. Geralmente, para nós, né, os homens, a gente tem um espectro de tempo, parece que mais prolongado.
às vezes muito, muito distante do passado, muito, muito distante do futuro. É. Passado para poder nos ensinar nos passados as lições das experiências, É. para que a gente possa aperfeiçoar nossa atuação tanto no presente quanto no futuro. E o futuro exatamente como uma forma de prever as coisas, né? Ser uma pessoa previdente, né? A gente cresce ouvindo aquela coisa, né? Um homem previdente vale por 2, por 3, por 4. E ele tem que ser, Né? porque ele é o provedor, Tem que ser, protetor. exato. Isso, provedor, protetor, ele tem que pensar lá na frente, porque, né, ele tem que pensar mais como uma formiga do que uma cigarra, igual aquela fábula, né? Isso. Pensar ali em garantir, aquela coisa de garantir o futuro, é uma coisa bem típica, né, desse homem. Em caso de proteção, ver as estratégias, as táticas de proteção, defesa, Você tem que prever o perigo, né? Você tem que prever o perigo para já proteger. corporais, espirituais, Isso, exatamente. isso Ver aí. que seus filhos vão a algum ambiente, você já fala com eles, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Simplesmente vai pegar um menino e soltar, né? Igual eu falava com os meus alunos. Ah, tá, então legal. O pai de vocês pega vocês com 14, 15 anos, deixa às 11 horas da noite uma festa, depois vocês acordam os pais de vocês, para eles acordar ali pelas 3, 4 horas da madrugada, para levantar e ir lá buscar vocês. Enquanto isso, vale tudo que vocês estão fazendo lá, eles não dizem nada para vocês terem cuidado com isso, aquilo, aquilo, outro, não. Aí muitos não fazem isso. Muitos fazem, mas muitos não. Mas aí tem que ter esse cuidado, né, de justamente preparar os filhos, né, para eles serem enviados aí para viver no mundo, não ficar no colo da mamãe a vida inteira. Exatamente isso. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, para ele aprender aquilo, para ele não precisar de aprender com a experiência. Porque Isso. aprender com a experiência no estilo uma didática Paulo Freire aí, você conseguir se safar da experiência sem prejuízos, ótimo. Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes a pessoa vai sofrer consequências terríveis ali, que vão repercutir por muitos anos na vida dela, ou se não o resto da vida dela. Precaver o cara do perigo da bravura de um leão do que colocar lá na jaula do leão, né? Pra ele descobrir lá, né? Acabar na boca do leão. Né? Tem uma coisa bem típica disso, né? Mas o grande lance é justamente a gente não se esquecer do presente, porque no presente ali se revelam, né, as causas segundas, a vontade de Deus. E o pessoal citando aí Santo Afonso, eu adquiri um livrinho fininho de Santo Afonso, do Centro Dom Bosco, até editado por eles, né? Essa regra de vida para os católicos, Então, ele também fala isso, né? O mais importante é fazer a vontade de Deus. A formação do enfermo, mas eu não posso rezar, eu não posso ir para a missa. Fala assim, mas tem coisa mais importante do que fazer a vontade de Deus? E o que Deus quer para você naquele momento é aquilo, ainda que você esteja acidentado, enfermo, né? Eu passei por isso, você passou por isso, de ficar acalmado aí com os joelhos ruins. Viver a vida na horizontal. Viver na horizontal. Meu Deus do céu, eu nunca pensei que era tão 90 graus fosse tão importante, da horizontal para vertical. Eu pedi muito para poder ficar mais a 90 graus, pessoal, mas eu estou preferindo, assim, não 90 graus assim, do tronco e das pernas, mas assim, 90 graus do corpo inteiro em relação ao chão, de pé mesmo. Pois prefiro. Eu também, pois é isso que eu estou falando. Ficar deitado muito tempo é ruim demais. Nossa Senhora. Nossa, deitado demais, sentado demais. Tudo bem, em pé demais também, mas pelo menos em pé você pode começar a andar, né? Muito, muito melhor. Mas aí, falando também, né? Saber levar isso com paciência, ser semelhado a nosso paciente, que ele também passou por isso. Assemelhar em Deus a tudo, né? Mas muitas vezes, né, como dizia, eu acho que talvez ele mesmo, não sei se outro autor falava, uns se salvarão pela paciência, outros se salvarão pela misericórdia, né? Mas sempre tem momentos de um e de outro na vida de todo mundo. Mas era isso. Obrigado, professor. Meu cara, obrigado a você. Essa maestria em fazer a vontade de Deus sempre, né?
independente do que ele pede de nós, né? É uma coisa muito importante, né? E voltando àquela coisa do viver no futuro passado, né? O homem, ele sofre mais com isso, né? Do que a mulher, porque se ele não tem uma prudência, ele pode ficar muito fixado no futuro, né? E muito preocupado em prover para o futuro e esquecer o presente, né? Tem que ter um balanço, que nem sempre é fácil, né? Entre essas duas coisas, né? Prover e viver o presente, né? Se você leva a sua função de provedor ao extremo, você acaba ficando ausente no presente, né? Para a sua própria família, para a qual você quer prover, né? Então, assim, que deu uma pequena interrompida. Vamos ver se nós resgatamos aqui. Eu acho que eu fiquei fora aí por alguns instantes. Vocês estão me ouvindo agora? Então, né? Agora sim. Não, eu estava dizendo que esse balanço, né, do homem exige dele um bom senso muito grande, né? Quer dizer, ao tentar prover para a família no futuro, o homem pode ficar ausente da família no presente, né? É o que ocorre com muita gente, né? Trabalha tanto para prover a família que não tem tempo para ver os filhos crescerem, para criar a família, para aconselhar a família, para... Enfim, isso a gente vê muito. Eu estou dizendo dos bem intencionados, né? Obviamente. Aqueles que querem, de fato, ser bons provedores, bons pais, bons maridos, né? A gente sempre está com essa... Isso o homem mesmo, o macho, ele tem uma tendência maior a esse tipo de coisa, né? De fato, nós sentimos mais esse peso, né, nas costas. E que é o que a gente entende perfeitamente São José, né? Enfim, o peso sobre os ombros dele é sentido muito mais por nós homens do que, imagino, do que pelas mulheres, né? Pois bem. Mais algum... Voltei. Opa, diga. Tô igual o Fernando de Macumbi. Bom, mas aí é o seguinte... Volta pro mar, oferenda. Tem um cara que fala isso, né? Mar, que eu volto pra praia. Né? Aí que tá. Traz aquele lixo todo. Corporal e espiritual. Mas o interessante também, professor, é que você como as pessoas são complementares, né? Por isso que Deus distribui os dons, mas que façam que aqui você que tem o dom tal se una a pessoa que tem o dom XYZ e que vai dar uma boa equipe, né? Então tem também, se o homem tá meio ausente do momento presente, ninguém melhor que a própria mulher dele ou os filhos, né? Para poder trazê-lo de volta ali ao momento presente, né? Se eu tá ali divagando, eu pensando alguma coisa à frente, aí chega o filho do senhor, interrompe, chega a mulher, interrompe, vamos, tem alguma coisa presente para a gente fazer. Né? E em cima daquilo também que a própria Ana Paula aqui falou, também que as pessoas andam utilitaristas, é porque também exatamente elas perderam esse senso de corpo, né? Esse espírito de corpo que o pessoal fala, aquele espírito de equipe, né? Como a gente fala no meio esportivo. Se as pessoas são complementares, né? A gente não pode ter... Elas têm que ter papéis complementares, né? Papéis complementares. Mas mesmo assim, agirem em bloco, em conjunto, em equipe, que é o que o liberalismo ele faz, justamente destruir isso, né? Cada qual por si. O indivíduo. Eles nem acreditam em Deus, né? Mais Deus por todos, né?
e um enxerga o outro como um hospedeiro e né, a ser sugado por um parasita. Uhum. Né? Ou seja, a pessoa vai se utilizar do outro, ao invés de se unir a ele para conseguir algo pelo bem da instituição, o bem comum de todos, que é, né, ele acaba frutificando pelo bem que se faz à instituição, vamos supor no caso a instituição familiar, É, né? é. Então tem gente que se utiliza, a mulher que se utiliza do marido para poder levar uma vida mansa, o marido que utiliza a mulher para ter uma empregada misturada com amante, os filhos que se utilizam dos pais para ter seus brinquedinhos favoritos, vontades satisfeitas. É Mas utilitarismo de cima e embaixo, em todos os aspectos, né? quando assumir o dever de Estado é justamente assumir sua posição aqui naquele corpo, naquela equipe, e julgar de acordo para poder, de forma que a equipe vença, né? Não É, que fique apenas, sirva apenas, igual a gente vê até mesmo no futebol, aqui no brasileiro pelo menos, né? Para servir de vitrine para que o jogador tal, XYZ, faça gracinhas em campo, atraia a atenção dos gringos, seja vendido, né? E a própria equipe dele perca a oportunidade de é. marcar gols, né? Ou de se defender melhor, né? Razão pela qual eu já parei muito tempo de assistir futebol brasileiro por causa disso, né? Esse egoísmo todo, né? O que a gente vê menos, né, nas equipes do futebol, por exemplo, É. europeu, que é um jogo bonito de toque, a equipe junta, trabalhando, embora tenha alguns, né, que sobressaem, não sobressaem tanto, né, igual no futebol brasileiro, fica a pessoa querendo se promover a custo da equipe, né? É, é, é. Não, o Brasil é assim, de cima e embaixo, né? Em Não tudo, tem na equipe de nenhuma. trabalho, Não tem tudo. nenhum lugar em que você encontra algo diferente disso, não. Na família, no time de futebol, é no trabalho, é para todo lado. Aqui O não. pessoal não tem o senso, né? Não, nós somos brasileiros mesmo nesse aspecto. Não tem Que jeito. triste, né, professor? É muito, é muito. Engraçado, né? É uma herança da raça que não sai da gente, né? Não adianta. Nós temos no nosso DNA a inveja, né? A Uhum. vontade de se sobressair, a falta de noção de trabalho, de equipe, Isso. é uma coisa assim. E isso é histórico, porque a gente vê isso não só na Sim, história, mas também nos romances, na literatura brasileira. A gente sim. vê isso o Isso é tempo inteiro, né? exato. Na grande literatura, que hoje não existe mais também, né? Mas Uhum. assim, quando existiu, tinha esses personagens, né? Sim. E É, quanto mais recente a história, mais esse tipo de comportamento predomina, né? é, nós somos. Por isso que isso aqui não adianta, não dá certo, não. Não é um país do tic-tac 24 horas, não vai dar certo. Não, não é o Japão. O Japão, apesar de ser um país majoritariamente pagão, até ateu, né? A gente conversando com o pessoal japonês, eles falam isso, não. A maior parte dos japoneses são ateus mesmo. É, É um país que tem um senso comunitário de equipe fortíssimo. Aqui ele é, funciona igual um relógio, né? Cada é, peça bom, se tratando de relógio mecânico, né? Vamos dizer assim, né? Cada peça movendo a outra, sendo é, movida por outra, no final das contas, aquela precisão, né? é, Aquela máquina que funciona muito bem. é, Né? é. E que nós temos, né? Um país que não tem grandes coisas de recursos, nada, mas é o que é, né? E nós temos esse monte de recursos, somos o que O que é tudo somos. que nunca chega, né? Na verdade, essa característica brasileira é mais um dos pesos, né? Que nós Uhum. temos que carregar na nossa vida e tentar Uhum. sobrepujar, né? Sobrepassar. Isso. Porque, sim. Como diz não sei, acho que foi um grupo desses de Telegram, alguém comentou assim, o Brasil, apesar do Brasil ser feito para dar errado, procure dar certo apesar disso, né? Vai dar certo aqui que a gente puder fazer para dar certo, principalmente no âmbito espiritual também, né? Que isso, inclusive, dificulta muito, demais, inclusive, justamente esse defeito espiritual aí que acaba repercutindo nas outras partes É da só vida, você né? ver, é só você ver como é que o catolicismo é no Brasil, né? Sempre foi, né? É, Lê lá é, Casagrande e é, Senzala, nós vamos descobrir como é que é.
Não tem outro jeito. Por falar nisso, professor, duas perguntinhas que eu tenho. Bom, primeiro, só que eu queria lembrar se nós vamos ter férias dessas leituras ou não. E segundo, o senhor recomendou pra gente uns canais no YouTube, tem uns camaradinhos lá, mas eu acho que eles servem mais para falar o tanto que tem de doido nesse catolicismo brasileiro, principalmente o tradicional. É isso mesmo? É exatamente isso. Olha, é curioso, né? Como que pode um país ter tanta gente louca? Assim, tanta. Assim, eu acho que qualquer um que estude esse negócio aqui vai notar a mesma coisa, né? No Brasil tudo é diferente. Tudo. O catolicismo tradicional é diferente, o modernismo é diferente, o sede-vacantismo é diferente. Não tem nada igual a isso aqui, não. Não tem nada igual, né? Não. De vez em quando eu coloco uns canais lá para vocês verem os loucos brasileiros. Tem muito. Parece outro planeta, né? Parece. Impressionante. E quanto à primeira pergunta... Olha, é o seguinte, não pararei. Sim. Porque provavelmente eu vou ter que parar, porque minha esposa vai fazer uma operação, e aí eu vou ter que parar em algum momento. Então eu não quero parar agora, porque a hora que eu parar em algum momento, eu pararia, se tudo estivesse correndo normal, eu pararia em julho. Mas como eu vou parar em algum momento, eu vou esperar o momento chegar, então a gente vai terminar talvez quarta-feira esse livro e continuaremos o outro a partir então do outro dia. Tá certo? Vamos mandar brasa. Opa, então tá bom. Mais alguma observação? Alguma comentário? Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Isabel, Rainha de Portugal, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.